Sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Então, como prometido, estou fazendo hoje um vídeo sobre a família real dos Romanov. Foi a dinastia que ganhou naquele pequeno concurso que eu fiz aqui no canal. E, coincidentemente, eu adiei um pouco o vídeo para que ele caísse no mesmo dia do golpe da República, que também fazem 2 anos do começo do canal, só data bem memorável. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa família. Bem, a origem da família Romanov remonta ao século XIV, com o senhor Andrei Ivanovich Koblia, que foi um grande nobre russo, também teria sido ancestral de várias outras famílias nobres da Rússia, mas o nome Romanov propriamente só se derivou no século XVI com o senhor Roman Yurev, que foi o pai da futura czarina Anastasia Romanovna, que foi a primeira mulher do czar Ivan IV, ou Ivan o Terrível. E foi aí que a dinastia a família Romanov ganhou mais destaque no cenário político russo. Bem, até então a Rússia ainda era governada pela dinastia dos Rurik, da qual o Ivan o Terrível fazia parte. Mas quando a esposa do czar morreu, a Anastasia, o czar ficou meio louco e ele inclusive matou um dos seus próprios filhos. Ele tinha 2 filhos, ele matou o mais velho. E quando ele morreu, o seu filho mais novo, Féodor, ele não teve filhos. E quando ele morreu, o trono da Rússia acabou sendo contestado. O trono poderia passar para um membro mais próximo da família, no qual seria a família dos Romanov, a dinastia do Rurik, que teria sido extinta com o czar Féodor sem ter descendência, mas foi contestado por uma família rival, a família dos Godunov, representado pelo senhor Boris Godunov, o qual conseguiu convocar o Zemsky Sobor, que era uma espécie de parlamento da Rússia, e conseguiu fazer com que esse parlamento o elegesse como novo czar da Rússia. E a dinastia dos Godunov exilou os Romanov, porque eles os viam como uma ameaça ao seu poder, já que os Romanov eram vistos pelo povo como os mais legítimos a assumirem o trono. Bem, com a morte do czar Boris I em 1605, subiu ao trono o seu filho, também da família Godunov, Féodor II, o qual foi brutalmente assassinado ainda no mesmo ano. E daí, de 1605 até 1613, a Rússia passou por um grande período de crise política, com vários impostores clamando o trono, dizendo serem representantes da antiga família do Ivan IV, como filhos ilegítimos dele, mas eles foram eventualmente afastados do poder. E quando essa crise finalmente se solucionou, o Zemsky Sobor, o parlamento da Rússia, foi buscar um novo czar entre várias famílias nobres. Eventualmente foram até os Romanov, no chefe da família, agora o senhor Miguel, que seria o futuro czar Miguel I. E ele adotou uma política muito interessante de sempre pedir ao parlamento conselhos durante todo o seu reinado, justamente para evitar qualquer conflito com a elite russa e assim qualquer crise política que a Rússia não precisava mais. Então, aí em 1613, com o czar Miguel I, se iniciam os 300 anos de reinado da dinastia Romanov na Rússia. O czar teve apenas um filho, o futuro czar Aleixo I, o qual depois da sua morte foi sucedido por uma certa crise dinástica entre os seus filhos da sua primeira mulher e os filhos da sua segunda mulher. Os filhos da sua primeira mulher, o czar Teodoro III, e após sua morte, o czar Ivan V, tiveram uma briga com o futuro czar Pedro I ou Pedro o Grande. Após a morte do Teodoro III, Ivan V, na época com 16 anos, e Pedro I, na época com 10 anos, reinaram a Rússia como co-czares. E após a morte de Ivan V,
apenas o Pedro I, futuramente Pedro o Grande, reinou como o único czar da Rússia. O czar Pedro I foi conhecido como o Grande justamente por ele ter feito várias guerras com sucesso contra nações vizinhas, a Rússia expandido o território de uma maneira muito grande e também tendo feito vários investimentos científicos tentando modernizar a Rússia para que ela se tornasse uma nação mais ocidentalizada e menos atrasada em relação às potências europeias. Um pouco antes da sua morte, o czar Pedro I conseguiu alterar as leis de sucessão dinástica na Rússia para que, ao invés de seguirem a sucessão hereditária, fosse o monarca que escolhesse o seu próprio sucessor. Isso se deveu porque o czar sabia que o seu filho, o czarevich Alexis, que assumiria o trono da Rússia, era contra as modernizações e ocidentalizações que seu pai fizeram no país. Então, para garantir o seu legado, o Pedro o Grande nomeou a sua mulher, a imperatriz Catarina, para que fosse a futura monarca da Rússia. Esta, por sua vez, nomeou o seu neto, futuro czar Pedro II, para que fosse o czar da Rússia. E após a morte desse, assumiu a imperatriz Ana I, filha do irmão do falecido czar Pedro o Grande e o também czar Ivan V. E esta se utilizou dessa nova regra de sucessão para garantir que a família do Pedro I, Pedro o Grande, não mais assumisse o trono da Rússia. Inclusive nomeando para o trono o seu neto, futuro czar Ivan VI, o qual na época de assumir o trono tinha apenas 1 ano de idade. Entretanto, uma das filhas legitimadas do imperador Pedro o Grande, Elizabeth Petrovna, conseguiu reunir apoio popular suficiente para dar um golpe de estado no monarca de 1 ano, Ivan VI, e restabelecer realmente algum czar na Rússia. O reinado da nova imperatriz foi marcado por grande popularidade, pois a imperatriz ela expandiu muitas modernizações do Pedro o Grande, inclusive criando a Universidade de Moscou, e também porque a monarca não assinou nenhuma pena de morte durante seus 21 anos de reinado, de 1741 a 1762. A imperatriz queria assegurar que a linhagem do Pedro o Grande continuasse reinando na Rússia. Então ela foi buscar um sobrinho de uma das filhas do Pedro o Grande como o seu futuro sucessor, o Pedro de Holstein-Gottorp. A família de Holstein-Gottorp era uma família alemã que havia se casado com uma das filhas do Pedro o Grande, e eles usavam inclusive também o nome dos Romanov para mostrar que eles faziam parte da mesma família. O czar Pedro III foi visto como um monarca muito impopular na Rússia, inclusive porque ele era prussiano, ele não conseguia falar russo direito e adotava uma política muito pró-Prússia. Então isso acabou tirando muita popularidade dele. E por conta disso, a sua esposa, a imperatriz Catarina, conseguiu dar um golpe de estado no seu próprio marido, se proclamando a imperatriz Catarina II, mais conhecida hoje como Catarina a Grande, que também expandiu muito as reformas na Rússia, expandiu muito o próprio território da Rússia, e isso contribuiu para o aumento da sua popularidade, por ser conhecida como a Grande. Catarina a Grande nomeou o seu filho Paulo para que fosse o futuro czar da Rússia. E quando ela faleceu, o czar Paulo I, vendo todos os problemas que essa maluquice do monarca nomear o seu sucessor tinha trazido à Rússia, decidiu estabelecer regras mais rígidas para a sucessão do trono, primeiro voltando com a hereditariedade, exigindo que todos os membros da família seguissem a religião ortodoxa russa, estabelecendo preferência masculina para o trono, coisa desse tipo. Mas o reinado dele foi curto, foi apenas de 5 anos, de 1796 a 1801. E o seu filho, o czar Alexandre I, que reinou de 1801 até 1825, teve um reinado razoavelmente grande, como a gente pode ver. E foi nesse reinado
que a Rússia enfrentou as guerras napoleônicas, conseguiram vencer Napoleão, impedir que Napoleão tomasse a Rússia, conseguiu depois negociar com o Tratado de Viena e tornar a Rússia como uma das grandes potências ali na Europa no começo do século XIX. O filho do czar Alexandre I, o czar Nicolau I, foi um czar muito nacionalista e foi justamente nessa época que o poder autocrata dos czares russos aumentou muito e diminuiu bastante as autonomias de algumas regiões do Império Russo, como por exemplo na Polônia, ou de certas minorias étnicas e religiosas, como por exemplo os judeus, em favor da centralização do poder no czar, no poder central da Rússia. Após o longo reinado de mais de 30 anos do czar Nicolau I, em 1855, ascendeu ao trono o monarca Alexandre II, que ganhou grande importância na história da Rússia por ter sido o czar que efetivamente aboliu a servidão na Rússia em 1861. Sim, a Rússia até então ela ainda tinha um sistema de servidão que havia reinado em muitos países da Europa desde o feudalismo, mas muitos já tinham abolido, por consequência da Revolução Francesa ou enfim, por outros motivos. Mas a Rússia ainda tinha o próprio czar mandou abolir por decreto a servidão em toda a Rússia, foi um fato comemorado, inclusive fora da Rússia. E eu estou comentando isso com bastante ênfase, porque eu já vi muita gente falando que, não, porque a servidão na Rússia só acabou depois com a Revolução de 1917, com os socialistas. Não! A servidão na Rússia acabou em 1861 com Alexandre II libertando os servos. Foi aí que acabou a servidão na Rússia. Após o assassinato do czar Alexandre II em 1881, ele foi sucedido pelo seu filho, o czar Alexandre III, que teve um reinado marcado, assim como pelo do seu sucessor, o czar Nicolau II, por um grande crescimento econômico da Rússia, com aumento nas exportações, com uma política de industrialização, com aumento de investimentos estrangeiros no país. Então foi um grande crescimento econômico, teve imensas obras públicas também, como por exemplo a construção da Transiberiana, que atravessava aquele imenso império russo do Pacífico até o Atlântico. Então foi uma época de crescimento econômico do país muito grande, mas mesmo assim a Rússia continuava sendo um país majoritariamente rural, continuava tendo uma grande mazela da sua população na pobreza e uma questão muito importante, que é a questão do exército. Continuava tendo um exército muito atrasado, que não era moderno, e que foi um dos motivos que levou a Rússia a não ir bem na Primeira Guerra Mundial, ter sido um dos grandes erros do czar Nicolau II, e que a situação do país acabou levando ao golpe de Estado que o czar sofreu. Eventualmente os comunistas conseguiram se aproveitar disso, conseguiram dar um golpe e piorar ainda mais a situação da Rússia, e que levou eventualmente ao fim da vida do czar Nicolau II e de toda a sua família em junho de 1918, quando eles foram brutalmente, covardemente, injustamente assassinados, fuzilados pelos comunistas. Pois bem, pessoal, essa foi a história da dinastia Romanov pelo Clone do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho pesquisar para esse vídeo, também tem bastante trabalho para achar fontes para esse vídeo também, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal ter feito isso. Eu aprendi bastante fazendo isso, por isso que eu gosto quando vocês perguntam sobre casas dinásticas. Esse foi um vídeo legal também porque foram 2 anos do canal, então eu estou muito feliz, espero que vocês estejam também. E eu estou usando o broche do Império para comemorar, para resistir. Estou de luto devido a esse golpe que nós sofremos em 1889. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo. Mas qualquer pergunta, se vocês tiverem, que eu tentarei responder no próximo vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Curtam a página do Clone do Rei no Facebook. Estou postando de vez em quando os memes lá que são muito engraçados. Por favor, também curtam e sigam os canais e páginas que compartilham o Clone do Rei. O link deles também está aqui embaixo na descrição. Então, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.